alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a nossa correção da semana 1 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. A unidade temática Conexões e Escalas. Tema: os aspectos demográficos e sociais do Brasil. Lembrando que a correção da semana 2 do 7º ano já está disponível, ok? Está escrito que o iniciado semana 1, mas a videoaula anterior refere-se à semana 2 do PET. Então, para falar sobre essa unidade, aspectos demográficos, demografia refere-se à população. É o estudo da população de uma determinada área, país ou cidade. Então, para analisar os aspectos demográficos, nós temos que saber o que é população relativa, o que é população absoluta. População absoluta é o número total de habitantes de uma determinada área. População relativa é quando você pega o número total de habitantes e divide pela área, pela extensão territorial daquele local. O Brasil, por exemplo, é um país populoso. População absoluta aqui de 2016, 206 milhões de habitantes. Mas hoje nós percebemos que já é em torno de 210, né? A área do Brasil também tem uma extensão territorial bastante grande. 8.515.667 quilômetros quadrados. Então, quando nós pegamos a população absoluta do Brasil e dividimos pela área, nós encontramos uma população relativa ou uma densidade demográfica de 24,20 habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, o Brasil não é povoado. O que é povoado? É quando tem muita gente vivendo em quilômetros quadrados. Quando um país tem uma extensão territorial muito pequena e ele é muito populoso, ele é um país bastante povoado. O Brasil é populoso, mas não é povoado, devido à sua extensão territorial. Então, vamos para a pergunta. Você sabe qual é a densidade demográfica ou população relativa do município onde você mora? Se for possível, peça ajuda ao seu professor através das redes sociais e realize esse cálculo. Para encontrar dados do seu município, você pode acessar o site do IBGE Cidades e encontrar lá a sua população absoluta e área. Então, é só calcular. Então, para achar a densidade demográfica ou população relativa, que é a mesma coisa, você precisa fazer o cálculo. Você precisa saber qual é a população absoluta, ou seja, o número total de habitantes, e a extensão territorial daquele local. Aqui, retirei os dados do IBGE, você pode entrar e consultar aí conforme o seu município, onde você mora aí em Minas Gerais. Como a minha escola em que eu trabalho pertence ao município de Alpinópolis, já tem um cálculo que a população, lembrando que esses dados aqui é com relação ao último censo do IBGE, 18.482, a área 460,675 km². Então, quando você pega a população e divide pela área, você encontra a densidade demográfica. A densidade demográfica de Alpinópolis é 40,66 habitantes por quilômetro quadrado. Próxima questão. Observe a tabela abaixo para responder as atividades 2 e 3. Então, deu aqui os países, a população e a área. Mônaco, 38.659. A área, 2 km². Então, é um país com extensão territorial pequena e população também pequena. Singapura já são 5.612.253 e a área 715. San Marino, 33.400, a área 61 km. Bangladesh, 164.669.751 e a área 148. Vamos para as perguntas. Questão 2. Calcule a densidade demográfica dos países da tabela. Então, Mônaco, ao calcular a densidade demográfica, pegar a população total de Mônaco, que foi dada na tabela, dividir pela área, nós vamos encontrar a densidade demográfica, que é 19.000 habitantes por quilômetro quadrado.
É o caso aqui, ó, 19.329,5 habitantes por quilômetro quadrado. Singapura vai dar 7.849,30 habitantes por quilômetro quadrado. San Marino, 547,54 habitantes por quadrado. E Bangladesh, o mais populoso, mais de 1.000 pessoas vivendo por quilômetro quadrado. Então, Bangladesh é um país bastante povoado, super povoado, porque além de ser um país com precárias condições de vida, com problemas sociais e econômicos, é bastante populoso e bastante povoado. Então, desses países aqui, o menos povoado é San Marino, com 547,54 habitantes por quilômetro quadrado. Questão 3. Após descobrir a densidade demográfica ou população relativa dos países, responda. Letra A. Qual país apresenta a maior densidade demográfica e a menor? Então, você vai ver qual é o número maior, será a maior densidade demográfica, e o número menor será a menor densidade demográfica. Então, como vimos anteriormente, a maior densidade demográfica é de Mônaco e a menor de San Marino. Como você explica o fato de Mônaco possuir uma população bem menor que Singapura, porém apresentar uma densidade demográfica bem maior? Se uma grande quantidade de gente estiver em uma área menor, ele vai ser superpovoado. Aquela área vai ser muito pequena pelaquela quantidade de gente. Mas se tiver uma grande quantidade de pessoas em uma área maior, então vai haver mais espaço sobrando. Portanto, não vai ser tão povoado. Então, resposta. Pelo fato de Mônaco possuir uma área de 2 km², ou seja, uma área bem pequena, muito pequena para a sua população, a densidade é grande. Já Singapura possui uma população maior, porém distribuída em uma área maior de 715 quilômetros. Então, a quantidade de pessoas em uma área maior vai tornar-se menos povoado. Porém, se existe uma pequena quantidade de gente em uma pequena extensão territorial, mesmo assim será superpovoado. Observe a tabela abaixo para responder as atividades 4 e 5. Densidade demográfica dos 10 países mais populosos do mundo. Então, primeiro país mais populoso, Bangladesh, Índia, Japão, Paquistão, Nigéria, China, Índia, Estados Unidos, Brasil também entra e Rússia. População absoluta, que a gente pode analisar. E a área total desses países e a densidade demográfica. Então, Rússia é um país bastante populoso, porém tem uma área bastante extensa. Portanto, a densidade demográfica da Rússia é só 8 km². Então, ele é um país, não é um país povoado, né? Agora, já Bangladesh, além de ser bastante populoso, apesar de ter uma área bastante extensa, a densidade demográfica é muito alta com relação à quantidade de gente naquele território, né? Vamos pegar aqui Estados Unidos, também é bastante populoso, a sua área também é bastante extensa, mas ele não é tão povoado quanto, por exemplo, a Índia, que é bastante populoso, tem uma extensão territorial menor, portanto, a densidade demográfica vai ser bastante alta. Letra A. Qual é o país mais populoso e o mais povoado? Conforme aqueles dados naquele quadro, o país mais populoso é a China, com 1.409.517 habitantes. E o mais povoado é Bangladesh, com 1.143 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui tem uma foto representando os habitantes da China e aqui tem uma foto representando os habitantes de Bangladesh, né? Então, além de populoso, é super povoado. Questão 5. Imagine a população da China habitando o território da Rússia. A China é um país bastante populoso e a Rússia tem um território bastante extenso. Então, nessa situação, qual seria a densidade demográfica? Seria um país pouco povoado ou muito povoado?
Se a população da China é de 1.409.517.000 habitantes, né? Se ela habitasse no território da Rússia, que é 17.098,240 km², a densidade demográfica seria de 0,082 km², ou seja, seria um país pouco povoado. Compreenderam, gente, o que é um país pouco povoado, populoso, como encontrar uma densidade demográfica? Lembrando que a densidade demográfica, a população relativa está totalmente relacionada com a extensão territorial. Quanto mais extenso o território e menor a população, menos povoado ele será. E quanto maior a população e menor o território, mais povoado aquele país será. Espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Elma Pereira. Fique com Deus. Aproveite-se para se inscrever no canal e deixar o seu like. Abraço!